Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, este é mais um Igreja Açores, o programa de rádio com a atualidade da Diocese de Angra. Telmo Sequeira é o novo responsável pelo movimento dos cursilhos de cristandade. Será o nosso convidado desta edição, depois da atualidade diocesana. A Ouvidoria da Lagoa, na ilha de São Miguel, organiza este fim de semana a segunda edição do Festival Multicultural Zarpar. Este ano com a integração da 4ª Peregrinação Diocesana de Acólitos. No fundo, e segundo o padre Nuno Maiato, é um festival necessário e cujo objetivo é manter os jovens ativos no verão. É uma maneira dos jovens terem uma atividade no verão em que possam expressar a sua fé de uma forma, primeiro através da arte, de várias formas de arte, e em segundo lugar com a mesma boa disposição, com a mesma alegria dos eventos que normalmente caracterizam os eventos que acontecem no verão e noutras alturas do ano, mas sobretudo nesse espírito festivaleiro. Apesar das muitas iniciativas que têm lugar este domingo em São Miguel, o pároco garante que a fraca afluência não é a sua maior preocupação. A afluência não é a minha maior preocupação. Quer que as pessoas que estejam lá estejam de coração e disponíveis para acolher a nossa proposta. Obviamente que, não sendo a primeira preocupação, é uma preocupação, sobretudo no domingo, em que existe a final do europeu e já este fim de semana em São Miguel existem muitas propostas, outros festivais e outras iniciativas que certamente vão dispersar muitas pessoas. No entanto, eu acredito que este ano vamos ter uma maior participação do que na primeira edição, uma vez que também só a nível de acólitos na peregrinação do sábado, e certamente que alguns vão ficar para o Zarpar, porque a peregrinação acontece durante o dia. Portanto, só de acólitos nós estamos com cerca de 230 acólitos na peregrinação. Nos últimos dias o número de inscrições cresceu bastante e neste momento, portanto, estamos mesmo com um grupo grande e que certamente vai dar uma vida diferente ao festival também. Celebrar a alegria da fé e da vida continua a ser o mote do festival, que é iniciativa da Pastoral Vocacional e Juvenil da Ouvidoria da Lagoa. O Zarpar está a decorrer desde sexta-feira no Convento dos Frades e termina esta noite. O contributo de educação moral e religiosa católica na formação integral dos alunos é o título do livro da autoria do padre Jacinto Bento, todos os pormenores com Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores.
esta sugestão literária com Carmo Rodeia no Igreja Açores. O Serviço Diocesano da Pastoral Familiar enviou recentemente um documento com 12 pontos relativos à exortação apostólica à alegria do amor aos agentes que trabalham diretamente com as famílias açorianas. Segundo o diretor diocesano da Pastoral Familiar, o objetivo é facilitar a interpretação da exortação do Papa Francisco. Depois da apresentação que foi feita na nossa diocese pelo nosso bispo, o Serviço Diocesano achou por bem difundir estes critérios que ajudam a ler, a refletir e a concretizar a exortação apostólica à alegria do amor. No final de mais um ano de ação pastoral, o responsável destaca vários momentos importantes em jeito de balanço. Em primeiro lugar, o ano da misericórdia. O tema mesmo deste ano foi, neste ano da misericórdia, evangelizar as famílias com Maria. Depois, logo a seguir ao ano pastoral que se iniciou em outubro, veio, como disse, o sino da família, criou expectativas e acompanhámos na oração e na reflexão. Depois, propriamente o ano da misericórdia como tal, a visita da imagem peregrina, que foi muito vivida nas ouvidorias em conjugação com a pastoral familiar local. Depois a vinda de Dom João, a vinda do nosso novo bispo, Dom João Evangelista, fez com que nos encontrássemos com ele, um balanço, encontro, um redimensionamento dos problemas que estão em aberto, portanto, e presentemente, ou finalmente, estabelecer a prioridade pastoral para a Diocese para o próximo ano, prioridade pastoral à ação social e, por consequência, também na família. Envolver os casais das paróquias foi uma grande conquista. A Pastoral Açores 165, podemos dizer que metade das paróquias, 80 paróquias nos Açores, já têm casal responsável pela pastoral familiar na referida paróquia. Quanto aos desafios urgentes que enfrenta a pastoral familiar, esses estão bem definidos. O primeiro aspecto é compreendermos cada vez mais as realidades que tocam a família e as famílias nas diferentes ilhas. Quanto mais estivermos abertos, quanto mais as famílias estiverem abertas às realidades de vida, mais vão compreender e mais vamos ter a capacidade de dar resposta. Em segundo lugar, parece-me que é desenvolver o protagonismo das próprias famílias, ou seja, a pastoral familiar não ser feita só pelos padres ou só por alguns casais, mas todas as famílias que se dizem cristãs pegarem nas suas próprias mãos no destino, no presente e no futuro cristão, ou seja, na maneira como são igrejas domésticas e como respondem solidariamente aos desafios que temos no nosso meio. Este parece-me ser um aspecto também importante. Um outro aspecto importante é abrirmos a pastoral familiar ao todo da Diocese, à pastoral geral, à orientação do próximo ano, que vai muito na linha da prioridade da pastoral social e, por consequência, vermos as famílias que estão em necessidade, a ver a promoção das famílias, a promoção humana, atendermos os mais necessitados e últimos, etc., etc. Um balanço de um ano pastoral marcado por uma Assembleia Sinodal e por uma exortação do Papa Francisco. A Cáritas Ilha Terceira promoveu um peditório nos dias 2 e 3 de julho nas maiores superfícies comerciais da ilha. A ação foi, segundo a presidente da Cáritas nos Açores, Anabela Borba, muito bem sucedida. Olha, felizmente correu muito bem. Nós já é o segundo ano que tomamos esta iniciativa e, de facto, a população aderiu bastante bem. Nós fizemos nosso peditório nas grandes superfícies comerciais e só nesses espaços, portanto, quer no hiper da Angra da Praia e nos Guaritas, nos supermercados Guarita, e, de facto, a população, portanto, aderiu bastante bem. Nós aumentamos a quantidade recolhida em relação ao ano passado, passamos de 4, qualquer coisa toneladas para 6, praticamente 9 toneladas, portanto, muito perto das 7 toneladas. E de modo isso permite-nos, durante agora um período alargado de tempo, até ao final do ano,
poder continuar a fazer os apoios às pessoas mais carenciadas que nos procuram em busca de alimentos, poder de facto termos mais alguma folga do que aquilo que seria possível só com os recursos que tínhamos atualmente. De modo que eu estou bastante satisfeita. A chave do sucesso desta recolha foi o elevado número de voluntários, aliado à responsabilidade e empenho com que a desempenharam. Correu bem, porque os voluntários foram muito responsáveis, tiveram nas horas certas nos seus turnos, houve também bastante gente jovem a ajudar e a aderir ao peditório. Portanto, eu acho que não é só a questão de recolher bens, que de facto é o mais importante para nós neste aspecto, mas também mobilizarmos e consciencializarmos as pessoas para que de facto todos juntos podemos fazer mais e melhor pelo próximo. 150 de voluntários que ofereceram o seu trabalho pela causa da Cáritas. O objetivo foi o de melhorar a capacidade de resposta da instituição perante as famílias que procuram os serviços e se encontram em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica. Passamos agora ao nosso espaço de entrevista. O nosso convidado acaba de ser, ele convidado a orientar o movimento de cursilhos de cristandade. Sucede a Bem-vinda Borges e tem o grande desafio de trazer mais casais ao movimento. É nosso convidado Telmo Sequeira. Boa tarde, Telmo. Confirma-se, é esse o vosso maior desafio, trazer mais casais para o movimento? Olá, boa tarde a todos quantos nos ouvem. Sim, é um grande objetivo trazer mais casais, uma vez que este movimento é para todas as pessoas, para todos os casais, e é de facto uma preocupação, mas também sem esquecer aqueles que já fazem parte do movimento em si. Mas é uma grande preocupação trazer mais casais, gente jovem, gente nova, dinâmica, para que este movimento cresça cada vez mais e chegue a todos quantos precisam dele. Qual foi o seu percurso neste movimento? Ora bem, o meu percurso, sinceramente, ainda é um bocadinho curto. Há aquilo que chamamos, e só os cursilistas vão perceber aquilo que eu vou dizer agora, o meu quarto dia tem apenas, 7 anos. O quarto dia é chamado, uma vez que o retiro são 3 dias, o fim de semana 3 dias, o quarto dia é chamado, o dia logo, imediatamente após o dia em que saímos do retiro, até o dia de hoje. Portanto, o meu quarto dia tem, neste caso, 7 anos, outros terão 20 anos, 30 anos e por aí fora. O meu quarto dia curto, vivi o meu cursilho pela primeira vez no ano 2009. Formámos eu e a minha esposa, e posso dizer também os meus filhos, porque no fundo somos todos parte dos cursilhos que estão dados. Formámos um grupo que eu posso dizer maravilhoso, até hoje, onde fazemos as nossas reuniões semanais. Portanto, é um percurso de 7 anos com grandes vivências, fortes, outras nem tanto, mas em termos de grupo, deixa-me só fazer esta parte aqui, em grupo, passámos vários momentos inesquecíveis, momentos felizes, também já passámos alguns tristes, onde já chorámos a perda de alguns familiares, também já celebrámos outras ocasiões de festa, de alegria. Enfim, esta caminhada que fazemos em grupo, em conjunto uns com os outros, onde partilhamos vivências boas e menos boas, onde partilhamos dificuldades da nossa vida, nem que sejam a educação dos nossos filhos, os nossos problemas que temos como casais, a nossa, não sei se posso chamar assim, mas se calhar até posso, porque vão perceber de certeza, as nossas dúvidas em relação à nossa fé, às vezes onde tropeçamos e quase que questionamos, mas afinal, porque é que Deus me pôs este obstáculo à frente? Enfim, são estes obstáculos que às vezes, em conjunto, mais facilmente encontramos a resposta àquilo que se nos depara pela frente. Portanto, é um percurso de 7 anos, onde agora fui defrontado com este convite. Como é que o recebeu? Como é que recebeu este convite? Olha, com total, como é que eu te posso explicar, sem esperar minimamente. Foi um convite feito pela Bem-vinda e pelo ainda orientador, o padre José Júlio Rocha, o qual eu conheço bastante bem, uma vez que ele é da minha freguesia, natural da minha freguesia, e ele já estava no movimento há 8 anos. Foi um convite
simples, mas que me deixou um bocadinho assim perplexo, porque não estava minimamente à espera. O seu sim foi imediato ou teve Não. que pedir conselhos à família? Não, mas sim foi um pouco reticente, uma vez que, portanto, vamos lá ver, isto não é um cargo como um cargo político, como um cargo assim de importância, mas no fundo vai exigir dedicação, entrega, preocupação. O meu sim foi alguns dias depois do convite, onde eu disse logo bem-vindo ao Padre Júlio, primeiramente vou ter que falar com a minha mulher, uma vez que ela também, pronto, faz parte do movimento, e ela que é casada comigo. Ela Acaba por ser parte também desta responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Depois, portanto, a segunda pessoa ou entidade que eu contatei foi o meu grupo. Uma vez que temos um grupo formado, foram logo os segundos a saberem, onde dei a saber o convite que me tinha chegado. E só depois que foi como eu disse a eles, se eu conseguir arranjar uma equipa da minha confiança, isto é, de pessoas que eu me identifico, pessoas que eu gosto, aí vamos pensar. E assim foi, Deus quis que assim fosse, e cá estamos de braços abertos para aquilo que nos espera, mas também, é claro, preocupados, porque isto também, no fundo, é uma responsabilidade e vai exigir certamente algum sacrifício e esforço da nossa parte, sem dúvida nenhuma. Portanto, começa precisamente hoje um novo percurso para si. O que é que retém dos anos em que foi responsável a sua antecessora, Bem-vinda Borges? Olha, o que eu posso me lembrar agora é que é uma exigência, é um sacrifício da nossa parte, uma vez que, e como deves saber e toda a gente percebe certamente, o tempo hoje em dia não se compra, não existe tempo para tudo. Portanto, é um sacrifício, é uma exigência da nossa parte, ter que nos privar da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida social também, dos nossos amigos, da nossa privacidade, para tirar algum tempo para isto, mas com boa vontade e com sacrifício, certamente vamos conseguir e vamos levar este barco a bom porto, com as dificuldades que vamos encontrar certamente, mas confiantes que vamos trazer alguma coisa de novo. Vamos lá ver se assim é. Num mundo que, com cada vez mais distrações, torna-se mais difícil ou sempre foi difícil trazer casais para o movimento? Olha, pela experiência que eu tenho, acho que sempre foi difícil, mas presentemente acho que ainda é mais, uma vez que todas as pessoas de uma forma ou outra se deparam com dificuldades na sua vida que os faz prender com o sobrenatural, uns voltados para a nossa religião católica, outros virados por outras seitas, por outras religiões, enfim, não interessa, mas toda a gente tem uma necessidade de uma certa forma de se relacionar com algo sobrenatural para ultrapassar os seus obstáculos. Mas hoje em dia acho que há uma dificuldade muito maior, uma vez que as pessoas também não se querem prender com a responsabilidade, com a exigência, com o compromisso, exatamente, com o compromisso de se reunirem, de se prenderem com uma coisa que os vai, vamos lá, prender em algumas reuniões, uns sacrifícios. Existe esta falta também de querer dar-se, o querer dar-se. Enfim, vai ser uma exigência também para a gente, trazer gente nova. Mas vamos lá ver, todos em conjunto, eu acho que talvez consigamos, com o nosso exemplo, com a nossa dedicação, com o nosso sacrifício, levar esta mística, como é que eu posso dizer, esta vontade de querer conhecer o que é um Costilho Cristandade. Vamos lá ver. Como é que é o vosso modo de vida, o vosso modus vivendi e as vossas ideologias? Ora bem, portanto, a vivência do Costilho Cristandade começa, como eu disse, com um retiro de 3 dias. Depois existem 3 centros de escola na nossa ilha, um aqui em Angra, um nas Fontinhas e um nos Pescotos. Estão mais ou menos divididos para servir as pessoas da ilha toda. Depois existem semanalmente reuniões nesses 3 centros de escola com os costilhistas e desculpa, e nesses mesmos centros de escola existem sempre, semanalmente, um debate
portanto, que é para isso que o secretariado também serve, para estipular os temas que vão ser debatidos, onde existe um chamado rolho, uma apresentação por um leigo, ou por um padre, ou por um seminarista, e depois onde as outras pessoas podem intervir também, e depois existe a reunião de grupo, o tal grupo que eu te falei há pouco, onde as pessoas, esse grupo, reúne e debate o que se passou na sua vida durante aquela semana, em termos de sucessos espirituais, de fraquezas espirituais e não só, vivências com a família, com os colegas de trabalho, dificuldades que tiveram, e em conjunto podem debater e às vezes a preocupação de um ou a dificuldade que passou aquela semana, o outro já passou e até pode partilhar, olha, também já me aconteceu isso e eu usei esta forma de superar isso, experimenta que vai. E depois esta partilha, este sentir-se como que ligado a uma segunda família, que não é de sangue, mas que é uma família que está lá, nas alturas que precisamos. Depois, uma vez por mês, existe estipulado num desses 3 centros de escola uma ultreia, chamada ultreia, onde se reúnem os cursilistas da ilha inteira. Portanto, semanalmente, nos grupos de escola que eu falei, esses 3, uma vez por mês existe uma ultreia com todos os cursilistas da ilha toda, onde, como voltei a dizer atrás, existe a partilha de um tema, onde as pessoas podem intervir também, os que estão a ouvir o tal rolista, que apresenta o rolho, podem intervir, dizer, olha, também já passei por essa situação, olha, gostei daquilo que disse, revejo-me nesta situação, identifico-me com aquilo que disse, faz-se uma reunião de grupo, ocasionalmente existe depois o encerramento dessa mesma ultreia com uma missa, uma eucaristia, enfim, é uma reunião de grupos. Enquanto que na escola existe os grupos formados que se encontram, esta ultreia serve para reunir os grupos todos da ilha toda. Portanto, mais ou menos, em poucas palavras, é o que eu posso dizer. Há ideias estigmatizadas sobre os cursilhos de cristandade e como é que conseguem desmistificar isso e chegar, e evangelizar e chegar até às pessoas? Pois, ora bem, isto é uma pergunta um bocado inquietante. Existe um bocadinho a ideia ainda de que o cursilho de cristandade é para os beatos, para os santos, para... Nada disso. Vamos lá ver se eu consigo dizer isto para toda a gente perceber. Os cursilhos de cristandade são feitos para pecadores, para leigos pecadores, tal e qual começou. Mas são pecadores que não querem viver em pecado, que querem perceber o que é que está mal na sua vida e que querem melhorar. Eu acho que este é o grande entrave a que muita gente às vezes diga o sim ou o não para vir a um cursilho pela primeira vez. Isto não é para santos, isto é para leigos, pecadores, pessoas rurais, pessoas simples como eu e tantas outras que existem neste movimento, onde se aprende neste movimento que, e seguindo uma doutrina específica, onde se aprende que Deus ama-nos, independentemente daquilo que somos, independente das nossas condições sociais, humanas, financeiras, somos todos iguais. Onde se aprende também que Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós sim é que nos cansamos de pedir perdão. Às vezes existe um bocadinho essa ideia que o cursilho de cristandade, isso não é para mim, isso é para os santos, isso é para os beatos, isso é para aqueles que vão sempre à missa. Não, o cursilho de cristandade é para toda a gente. Se calhar é essa uma das razões que leva muita gente a dizer, olha, se calhar vou pensar, depois fica com o custo de dizer que não e vou pensar e fica para pensar até o outro ano. Mas temos que ser persistentes e temos que continuar a convidar essa gente para vir, ver esta maravilha do que é viver um cursilho de cristandade. Vamos lá ver. Como disse há pouco, é sempre uma preocupação trazer gente nova. Vamos tentar mostrar a eles que um cursilho de cristandade não é uma coisa tanto complicada como eles se parecem que é. Falou há pouco de isso é para quem vai todos os domingos à missa, portanto, vocês contrariam esta máxima de que a cristandade ou o cristianismo é ir aos domingos à missa. Podem até ir, mas ser cristão
para vocês é muito mais do que isso, é colocar um pouco de cristandade em tudo aquilo que fazem, não é? Em tudo aquilo que fazemos e em todas as pessoas que se nos deparam à nossa frente. O lema, para mim, principal de ser cursista é levar a mensagem a toda a gente que Cristo em Deus ama-nos, independentemente daquilo que somos ou temos. E isso revela-se nas coisas mais pequeninas, como já tive a oportunidade de dizer também, nas coisas mais pequeninas da nossa vida, com as pessoas mais simples que se nos deparam. Às vezes as pessoas que parecem que menos precisam, e às vezes aquelas que estão mais à nossa mão, vivem mesmo próximo das nossas casas, com os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes a gente julga que eles, se calhar não vão muito nesta, mas eles precisam às vezes da nossa palavra, da nossa ajuda, do nosso conselho, da nossa vivência, da nossa experiência. Portanto, o Cursilho de Cristandade é para toda a gente, não é só para aqueles que vão à missa, porque não são aqueles que vão sempre à missa que são os melhores. Não é preciso ir à missa para ser dos melhores. Precisa, sim, ser-se cristão em todas as alturas que se é chamado a ser. E perante todas as pessoas, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua idade ou do seu sexo. Portanto, acho que isto explica bem o que é ser um cursilhista. Este movimento tem maior expressão na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel. Há interação entre as ilhas, entre cursilhos de várias ilhas? Bom, isso é uma das preocupações também deste novo secretariado. Já soube e vou saber melhor depois de ter uma reunião que terei brevemente com o Sr. Bispo, em que ele tem essa preocupação de aconchegar as ilhas todas. O secretariado diocesano de Angra, claro que abrange as 9 ilhas, mas existe um subsecretariado em São Miguel que já tive a oportunidade de conhecer os seus responsáveis há poucos dias numa reunião que tivemos em Fátima. Mas existe sim, existe o movimento, ainda existe também nas outras ilhas, se bem que devido também à nossa situação geográfica, claro que as nossas ilhas não são, como muita gente julga, não é só uma pontezinha que a gente atravessa para chegar lá, mas existe sim nas outras ilhas, e acho que há uma preocupação grande do Sr. Bispo em juntar estas ilhas, juntar estes esforços para estarmos todos na mesma página. Vai ser também uma exigência muito forte e preocupante nestes próximos 3 anos que vamos estar em funções. Vamos a ver se conseguimos aproximar de facto as ilhas a estarmos todos mediante o que é a exigência de um secretariado. É mais uma exigência, mais uma preocupação. Sobre que temas e que assuntos é que os casais terceirenses, neste caso, gostam mais de conversar nestas sessões? Olha, são os temas, as nossas preocupações são as mesmas preocupações de todas as pessoas. E basta a gente olhar à nossa volta para ver o que é preocupante hoje em dia. A começar pela vivência do casal. Portanto, a relação marido-mulher. O que é que nos apoquenta, o que é que nos preocupa, as dificuldades que encontramos diariamente. Depois também a educação dos filhos, a preocupação que eles nos dão hoje em dia. O mundo que nos entra pela porta dentro através das televisões, através dos telemóveis, através dos computadores, em que nada hoje em dia é novidade. É uma preocupação geral, não só dos cursilistas, mas de toda a gente. Desculpa. E depois também, além da família, o que é que se passa com o nosso mundo, o que é que se passa com os nossos colegas de trabalho, o que é que se passa com esta gente que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada disto. É de facto um desafio, e são estes temas que nós nos debatemos muitas vezes e que custa achar uma resposta, mas é basicamente isto, esta dificuldade que a gente temos em perceber onde é que Deus está, quem é que ama Deus, porque uma certeza e também aprendemos isso, que Deus ama todos. Nós é que muitas vezes esquecemos dele. São de facto esses temas mais preocupantes que existem, que se debate nestas reuniões. E quais são as maiores dificuldades dos casais para viver na fé? Que entraves e que obstáculos é que vão encontrando sempre? Ora bem, eu acho que a maior dificuldade talvez seja cada um saber aceitar-se como ele é. Porque muitas vezes isso é uma dificuldade, saber aceitar-me a mim, com as minhas dificuldades, com as minhas preocupações, com as minhas fraquezas,
E depois, é claro que a preocupação maior é, desculpa, como é que eu vou conseguir superar isto? A preocupação de melhorar, a preocupação de ser ligeiramente melhor nas coisas mais pequeninas da nossa vida, porque isto não se pode mudar a vida de um momento para o outro, nas coisas grandes, não vou mudar de um momento para o outro. É nestas coisinhas pequeninas, na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação com as mulheres, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nos deparam dia a dia. E não devia ter respondido daquela maneira. Eu tenho que ser mais humilde, mais sincero, mais calmo, mais coerente. Enfim, acho que são essas as grandes preocupações que temos, porque Deus revela-se nas coisas mais pequeninas e, portanto, temos que levar Deus a essas pessoas também nas coisas mais pequeninas, nos comportamentos mais pequeninos também da nossa vida. Telmo Sequeira, bom trabalho nos próximos 3 anos, que sejam 3 anos recheados de coisas boas, que consigam, acima de tudo, trazer mais casais para o movimento. Obrigada por ter aceito vir a este programa de rádio do Igreja Açores. Foi então Telmo Sequeira, o convidado desta semana, que do programa que volta a 4 de setembro, vamos fazer uma pequena pausa para férias. Tenha um verão feliz e até setembro. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.